Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos mais dissecados da história, mas por um ângulo bem diferente. Usando fontes históricas e conhecimento de medicina forense, vamos explorar a real anatomia da crucificação. E para começar, a gente não vai abrir um texto religioso. Pelo contrário, a gente vai direto para a história. Este relato aqui, de um historiador romano, é o que âncora toda a nossa análise em fatos, tanto históricos quanto médicos. É o nosso ponto de partida. Então, esse aqui é o nosso mapa, tá? A gente começa estabelecendo o fato histórico, depois mergulha na agonia física e na ciência por trás desse método de execução, para então chegar no grande debate. Qual foi exatamente a causa da morte? Beleza, então, vamos começar pelo começo, né? Estabelecendo a base de tudo isso. A crucificação como um evento histórico, comprovado, deixando o dogma de lado por um momento. E não é pouca coisa, não. A gente tem várias fontes independentes, fontes não cristãs daquela época e, além disso, achados arqueológicos. Tudo isso junto confirma, sem sombra de dúvida, que a crucificação era uma prática romana, era real e que Jesus de Nazaré foi, de fato, uma das suas vítimas. Ok, com esse fato histórico bem estabelecido, vamos agora para o trauma fisiológico. Porque, olha, a agonia não começou na cruz, ela começou muito antes, horas antes. Tudo começa lá no Getsêmani, com um fenômeno chamado hematidrose. É uma condição que basicamente deixou a pele dele inteira hipersensível para toda a dor que ainda estava por vir. Logo depois veio a flagelação. E não era um castigo qualquer, não. A ideia aqui era levar o condenado ao limite, quase à morte, antes mesmo da crucificação. Então a gente não está falando de um simples açoitamento. Pensa só, análises médicas como as do Dr. Frederick Zugib calculam que as 39 chibatadas com aquele chicote romano, o flagrum, teriam causado 117 lacerações distintas. É uma lesão catastrófica que causa um dano muscular profundo, uma perda de sangue absurda, e é aí que começa o chamado choque hipovolêmico. E tem mais, a análise forense da coroa de espinhos, ela mostra uma coisa impressionante. Não era só um símbolo de zombaria, era um instrumento de tortura e um bem sistemático. Os espinhos, que eram provavelmente longos e bem afiados, teriam perfurado nervos importantíssimos no crânio. A dor disso, inimaginável, excruciante. Certo, a gente já entendeu o trauma que veio antes da cruz. Agora, vamos analisar a ciência do método de execução em si. E aqui a gente vê uma correção importantíssima que a ciência forense fez. Sabe, em séculos de representação artística. Os pregos, eles não eram nas palmas das mãos, e sim nos pulsos. Por quê? Porque era a única forma de suportar o peso do corpo. E essa posição, justamente ali, rompia um dos principais nervos do braço. É que a própria mecânica da crucificação, ela transformava uma coisa tão simples, tão básica como respirar, em um ciclo de tortura. Uma tortura repetitiva, agonizante. Todo esse processo brutal, ele nos leva, então, ao grande debate médico, ao mistério central. Afinal, qual foi a causa fisiológica precisa da morte? Olha que interessante. Durante décadas, a teoria mais aceita era a da asfixia, do Dr. Barbetti. Mas aí, pesquisas forenses mais modernas, principalmente do Dr. Zugib, meio que viraram o jogo. Ele propôs que o trauma acumulado e a perda de sangue levaram a um choque fatal muito antes que o sufocamento pudesse acontecer. Hoje em dia, o consenso dos especialistas aponta para uma morte multifatorial. Não foi uma coisa só, entende? Foi uma cascata de falhas fisiológicas. Teve o choque pela perda de sangue, a asfixia causada pela exaustão, uma desidratação severíssima e, no fim, o golpe de misericórdia, uma arritmia cardíaca fatal. E aquela lançada final no lado do corpo? Bom, aquilo não foi um golpe de misericórdia, como se pensa. Na verdade, serviu como uma confirmação final da morte, porque os fluidos que saíram de lá, eles são totalmente consistentes com o trauma gigantesco que o corpo já tinha sofrido. Mas será que o sofrimento foi só físico? A análise médica nos dá o como tudo aconteceu. Mas para a gente entender o porquê do impacto tão duradouro desse evento, a gente precisa olhar para o contexto histórico da coisa. Até agora, a gente explorou o como essa morte aconteceu, né? Mas as fontes elas nos obrigam a perguntar também o porquê. Por que essa crucificação específica ecoa tanto até hoje? E aqui tem um ponto fundamental. Essa não foi uma execução única, isolada.
A crucificação era uma prática padrão do Império Romano. Uma prática brutal, claro, mas padrão. Ela foi projetada para impor o poder imperial através do puro terror. O que nos leva à nossa pergunta final. Pensa bem, entre as milhares de pessoas crucificadas pelo Império Romano, por que esta morte, em particular, conseguiu moldar o curso da história? A resposta, claro, vai muito além da ciência. Ela toca no impacto profundo e duradouro de quem exatamente estava naquela cruz.